Missionário Roberto, eu quero pregar hoje a palavra, o Evangelho vivo, em Atos dos Apóstolos 4, do 1 e 4. Os milagres, os prodígios feitos que foram operados pela mão dos apóstolos, que aprendeu a sã doutrina ensinada por Jesus Cristo, o Mestre, o Rabi. Ele ensinou a sua doutrina a seus apóstolos. Ali em Atos dos Apóstolos 1, ele ficou 40 dias dando instrução do reino, do seu ministério. Ali quando desceu o Espírito Santo, deram força para ele pregar, preconizar a fé em Roma, em Jerusalém. Anunciar o Evangelho a toda criatura. Em Marcos 16:15, ide pelo mundo e pregar o Evangelho. Toda criatura, crendo que crê, será salvo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, que cremos no Evangelho, que cremos no Filho único do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 4, do 1 ao 4. Enquanto ele falava ao povo, vieram os sacerdotes e os chefes do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciava na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos, porém, ressurreição dos mortos 3, prenderam-nos e os colocaram no cárcere até outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram. O número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Ali quando Pedro começou a pregar, vieram os Shurialabária, os doutores da lei, o chefe da lei do templo, os saduceus, vieram ali impedir Pedro de pregar, de anunciar os milagres, os prodígios. Ali já tinham uma autoridade, que são os saduceus, os chefes do templo, ali querendo impedir Pedro de pregar, Pedro de anunciar o Evangelho. E Pedro anunciou ali, Pedro foi preso, foi perseguido, foi preso no cárcere. Ali ao menos das pessoas, que tinha mais de 5.000 pessoas ao menos, como diz a Sagrada Escritura, ali ouvindo a pregação, ali ouvindo Pedro pregar, Pedro anunciar a ressurreição de Cristo. Ali aquelas pessoas foram curadas, foram transformadas, foram renovadas pela fé em Jesus Cristo. Ali tinham os sacerdotes e os chefes do templo, os saduceus, perseguindo Pedro, e colocou Pedro no cárcere. Porque Pedro anunciava o Evangelho. Cristo ressuscitou entre os mortos, ele está no nosso meio. Ele nos deu a autoridade, ele nos revestiu do Espírito Santo. Ali Pedro pregando, anunciando, muitos, porém, creram na sua pregação, nos seus feitos, nos seus milagres, nos seus prodígios, operado pela mão de Pedro. Ao menos de 5.000 pessoas estavam ali ouvindo a pregação, ouvindo a palavra viva, o Evangelho vivo, que Pedro estava pregando, que Pedro estava anunciando. Jesus deu essa autoridade. Abre comigo em Marcos 3, do 13 em diante, vai dizer assim, ó: depois subiu ao monte, chamou que ele quis, e foram a eles. Ele designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia, e os enviaram a pregar com o poder de expulsar os demônios. O Senhor deu essa autoridade para Pedro, para expulsar, para curar, para renovar, para transformar vida. Ele escolheu os 12 homens de carne e sangue, pecador, cheio de falha, para fazer os milagres e os prodígios. Feliz aquele que segue, feliz aquele que crê, como vai dizer em Marcos, bem no finalzinho, Marcos 16, do 15 até o 18, vai dizer assim: disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse milagre acompanhará os que creem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, mas verão serpente e beber algum veneno mortal não lhe fará mal, imporá a mão aos enfermos, eles ficarão curados. Os milagres, os prodígios acompanham aqueles que crê, aqueles que querem pregar a palavra, vai curar, vai transformar, vai renovar a vida. Como Pedro operou ali, mais de 5.000 pessoas, palestrantes, ouvindo a palavra, o Evangelho vivo, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está aqui no nosso meio, operando milagres e prodígios. Ali as pessoas perseguiram os sacerdotes, os saduceus, impedindo de
Pedro pregar a palavra, mas assim não calou. Saduceus, tem muitos saduceus hoje em dia impedindo da igreja crescer, impedindo dos milagres e prodígios acontecer. Tem muitos sacerdotes falsos profetas em Mateus 24. Ali Pedro operou milagres e prodígios. Feliz é você, meu irmão, que caminha, que prega a palavra. Você será perseguido, você será caluniado, você será açoitado, como vai dizer em Marcos 5, 11 e 12. Sim, ó, Shira, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós. Por causa de mim, alegrai-vos, 12. Exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Alegrais, Mateus 10, 8. Dai de graça. Recebei, ó, vai dizer 10, 8, ó, milagres e prodígio é de graça. Aqui, ó. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça, dai. É de graça, a cura é de graça. Pedro estava fazendo isso, estava pregando, estava anunciando o evangelho e estava sendo perseguido pelo sacerdote, pelo saduceu, como vai dizer em Mateus 10, 22, ó. Feliz é você que é perseguido, feliz é você que é caluniado, feliz é você que é açoitado, feliz é você que é colocado no cárcere por causa de anunciar a minha palavra. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Mateus 5, 4. O 22 vai dizer assim, ó. Feliz é você que é perseguido, meu irmão. Se vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volta o Filho do Homem. Se vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Quer dizer o quê? Se te perseguir numa cidade, fuja para outra e pregue em outro lugar, pregue em outra igreja, pregue em outras praças, na sinagoga, o evangelho vivo, a palavra viva. Pedro estava fazendo isso, anunciando o evangelho da salvação, da transformação de vida. Ó, 22, 10, 22. Sereis odiado de todo por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pedro era odiado porque estava anunciando Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Aquele sacerdote, aqueles saduceus perseguindo, colocaram Pedro no cárcere e açoitaram, espancaram, por causa ele estava anunciando o evangelho. E mais de 5.000 pessoas foi curada, foi transformada, foi renovada pela força do Espírito Santo, porque o Espírito Santo caminhava com Pedro. Tem muitos outros feitos, muitos outros milagres e prodígios, até a sombra de Pedro curava. Aqui é o 15, ó, 5:15, ó, de maneira que trazia os doentes para as ruas, punha-nos em leito e macas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também da cidade vizinha de Jerusalém fluía muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por espírito imundo. Todos eles eram curados. Ao menos a sombra de Pedro curava os enfermos, expulsava os demônios. Curava a sombra, a unção do cara, a unção do Espírito Santo. Nós temos esse privilégio, nós temos o mesmo Espírito Santo de curar, de fazer milagres e prodígios. O Senhor bate a porta, o Senhor bate no seu coração. Abre Apocalipse 3, 20 e 22. Ele bate no seu coração, meu irmão. Ele quer entrar. Feliz é você que deixa ele entrar no seu coração. Feliz é você que ouve a palavra. Feliz é você, meu irmão. Aqui, ó, 3:20, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ó. O Senhor quer cear com você. O Senhor bate na sua porta. Deixa o Senhor entrar na porta do seu coração para você cear, e você cear com o Senhor, e você cear, ser transformado, ser resgatado ao vencedor. Concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz.
Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. O Senhor quer te dar a chave da vitória, a chave da transformação, para você cear com Ele, para você cear com o Pai. Ele bate no seu coração, meu irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, que é o seu coração. Ele está batendo, ele quer que você deixe ele entrar. Ali mais de 5 mil pessoas deixou o Senhor Jesus Cristo entrar, o Espírito Santo. Pedro não se calou, Pedro não se conteve diante da autoridade de sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, dos religiosos daquela época. Ele foi açoitado, ele foi chicoteado e saiu alegre porque estava apanhando, porque estava anunciando o nome do Senhor Jesus Cristo. Alegrai, eu sei que é perseguido, alegrai você que é caluniado, alegrai, meu irmão, porque a sua recompensa é esse aqui, Apocalipse 3, 20 e 22. A sua recompensa é cear com o Senhor, a sua recompensa é contemplar o Senhor face a face, a sua recompensa é sentar no trono com Ele e adorar o Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, como os anjos adoram sem cessar. Renova a sua vida, meu irmão. Transforma. Nasce de novo, como Jesus fez aquela transformação da água do vinho. Muda a sua vida da água para o vinho. As bodas de Caná, os milagres e prodígios. Faça como aquela samaritana, pede, Senhor, me dá dessa água, que eu nunca mais terá sede, e te darei uma água viva que irá jorrar abundantemente. A paz do Senhor, meu irmão. Recebe. Se você crer, meu irmão, você será curado, você será transformado. Eu sou simples obra, sempre um instrumento do Senhor. Sou apenas um instrumento, sou apenas uma voz. Os milagres e o prodígio vos acompanharão aquele que crê. Aqueles milagres que Pedro fez, você pode fazer, meu irmão. Porque o Pedro foi um instrumento e você é um instrumento como Pedro. Só basta se renovar, se transformar e crer que Jesus Cristo é o único Salvador. Crer no Senhor Jesus Cristo. E milagres e prodígios vos acompanharão. Porque você vai crer, porque você vai ser uma nova criatura. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3, do 20 e 22. Ele está batendo no seu coração. Deixa ele entrar, meu irmão. Deixa ele entrar na sua casa. Como Zaqueu em Lucas 19. E sua família foi transformada, sua família foi renovada. Porque ele deixou o Senhor entrar na sua casa. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, meu irmão. Recebe o Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus, aleluia.